5 curiosidades da hiena, que pouca gente conhece. Junte-se à nossa comunidade e inscreva-se agora para explorar os segredos da Terra junto conosco. Imagine uma noite escura como breu, onde um som estridente e histérico rasga o ar, deixando você na dúvida se houve deboche ou um grito de socorro. Por gerações, a cultura pop alimentou mitos da natureza, que pintaram essa criatura como uma vilã trapaceira e covarde, reduzindo-a a uma simples limpadora de restos mortais alheios. Mas aqui está a verdade que quebra qualquer paradigma. Esse animal é, na verdade, uma caçadora muito mais eficiente que o próprio rei da selva, embora o mundo se negue a dar o crédito. Por trás dessa risada, existe um comportamento animal tão refinado que permitiu a ela sobreviver a 5 extinções em massa, provando ser a maior mestre do abismo. Hoje vamos mergulhar na mente dessa sobrevivente incompreendida, pois você vai perceber que tem muito mais em comum com a hiena do que imagina agora. Todo mundo já sentiu aquela dor amarga de ser o mal interpretado da história, trabalhando duro nos bastidores, enquanto via outros levarem a fama e o reconhecimento imerecido. A hiena é o espelho perfeito para quem sobrevive e prospera puramente pelo esforço e pelo suor, sem depender de uma linhagem nobre ou de uma aparência fotogênica. No asfalto corporativo ou nas trincheiras da vida familiar, você muitas vezes se comporta como o matriarcado das hienas, carregando o peso do mundo sem reclamar da carga. É a jornada de quem não nasceu em berço de ouro, mas que desenvolveu uma resiliência e sobrevivência que coloca qualquer sucesso superficial e passageiro no chinelo durante a longa estrada. No fundo, seu trabalho silencioso, mesmo quando abafado pelos rugidos alheios, é o que realmente sustenta a estrutura do seu reino e garante o seu crescimento sólido. Nossa missão é revelar segredos que provam que esse animal é o verdadeiro CEO da savana, mostrando como sua inteligência social pode ser um roteiro para suas batalhas. Não falaremos apenas de biologia, mas de um manual de soberania para quem precisa transformar as sobras da vida em impérios e os nãos em combustível para vencer. Se você já teve que endurecer a casca para sobreviver a um ambiente hostil ou tóxico, já está no caminho para entender por que elas são o padrão ouro. Pense nisso como uma aula magna sobre como navegar na lama sem perder sua coroa, aprendendo com quem domina a arte de vencer mesmo nas sombras mais densas. Ao final desta jornada, você verá que até a estrutura mais rígida pode ser fonte de um poder inesperado, especialmente quando as mulheres assumem o comando. Observar a savana ao cair da tarde, quando as sombras se alongam e o silêncio se torna uma presença quase palpável, é testemunhar uma inversão absoluta de tudo o que os olhos destreinados consideram como regra, pois ali, no coração do reino das sombras, o matriarcado das hienas se impõe como uma das estruturas mais fascinantes e implacáveis de toda a criação. Esqueça por um momento os velhos mitos da natureza que pintam o poder apenas sob a ótica da juba do leão ou da força bruta do elefante, pois no clã das hienas malhadas, é a fêmea quem segura as rédeas do destino com uma garra de ferro inquestionável, desafiando a lógica de que o domínio pertence apenas ao mais forte fisicamente no sentido masculino tradicional. Elas são biologicamente superiores em tamanho, carregam uma agressividade nata que serve como escudo para a prole e possuem níveis de testosterona tão elevados que sua presença física emana uma autoridade que silencia qualquer tentativa de insubordinação, estabelecendo uma ordem onde a liderança é exercida por quem realmente tem o instinto de proteção e a visão de longo prazo necessária para manter a coesão do grupo. Diferente dos leões, onde as leoas garantem o sustento através da caça coordenada enquanto o macho protege o território, a hiena fêmea centraliza todas as funções de comando, provando que o comportamento animal pode se manifestar de formas nada óbvias para garantir a prosperidade de uma linhagem em ambientes de extrema hostilidade. Compreender essa dinâmica é o primeiro passo para quem deseja despertar para uma nova forma de governar a própria realidade, onde a biologia e o propósito se fundem para criar uma soberania que não pede licença para existir, mas que se estabelece pela pura força da sua natureza resiliente e pelo compromisso inegociável com a sobrevivência do coletivo acima dos egos individuais.
Imagine agora transportarmos essa sabedoria para o tabuleiro de xadrez da vida moderna, onde você pode se deparar com uma empresa ou um projeto onde a hierarquia não é definida pelo título no cartão de visitas, mas pela pura competência e pela capacidade visceral de proteção do grupo, operando sob uma inteligência social que poucos conseguem decifrar à primeira vista. Esse sistema de soberania feminina nos ensina que o respeito verdadeiro é conquistado através da entrega total e da lealdade inabalável aos valores fundamentais da coalizão, e não por gritos ou imposições superficiais de poder. Em ambientes corporativos ou sociais onde você começa em aparente desvantagem, a lição da hiena é clara. Você deve usar sua percepção para navegar por águas turvas e estabelecer sua voz através da utilidade e da força estratégica, exatamente como um mestre artesão que não vê apenas a pedra bruta, mas a escultura pronta antes da primeira martelada. Na prática, se você deseja ascender em uma estrutura onde parece não haver espaço para você, comece agindo como o elo de ligação que protege o interesse comum, pois a liderança verdadeira nasce do cuidado e da eficiência seletiva que define quem deve estar no topo. Se você se sente o mais inteligente da mesa, saiba que está na mesa errada, pois a hiena fêmea nunca para de aprender com a dinâmica de seu clã para garantir que sua resiliência e sobrevivência sejam permanentes, mesmo quando o mundo exterior tenta diminuir sua importância ou rotular suas conquistas como meros golpes de sorte. Para que essa resiliência e sobrevivência se tornem parte do seu DNA, é preciso adotar uma disciplina de ferro sobre sua autoimagem e sobre o legado que você está construindo, agindo com a convicção de que a liderança é um compromisso diário com a excelência e não um prêmio de consolação. O mentor sábio entende que proteger a linhagem, seja ela sua família, sua equipe ou sua própria história, exige que você invista no futuro com a mesma ferocidade com que o leão protege suas fronteiras, mas com a astúcia de quem sabe que o grupo o torna mais forte do que a solidão do comando. Invista tempo estudando obras que moldam o caráter, como os ensinamentos de Napoleon Hill sobre alianças mentais, e procure identificar onde você pode ser o mentor que oferece o estômago de aço para processar as dificuldades alheias e transformá-las em combustível para o crescimento mútuo. Essa postura inabalável cria uma barreira contra o caos externo e fortalece os laços que mantêm todos unidos nos momentos de escassez, permitindo que você mantenha a postura de rei ou rainha, mesmo quando as circunstâncias financeiras ou profissionais tentam dobrar sua espinha. Ao adotar esse arquétipo, você passa a enxergar que cada desafio é um dado técnico para o seu progresso e que sua natureza soberana é imutável, independentemente das pressões que tentam silenciar sua voz na vastidão da savana urbana. E é justamente nessa solidez de caráter que aprendemos a lidar com as ferramentas de comunicação mais sutis, percebendo que até mesmo os sons que emitimos sob pressão guardam segredos sobre como nos comportamos diante do caos iminente. Pois é, meu caro, se você já parou para ouvir aquele som estridente que ecoa pelas noites da savana africana, provavelmente foi levado a acreditar num dos maiores mitos da natureza que existem por aí: a ideia de que a hiena ri por deboche ou crueldade. Ora, convenhamos, a realidade do comportamento animal é muito mais profunda e, para ser sincero, um tanto quanto dramática, já que essa famosa risada não tem absolutamente nada de engraçado para quem a emite. Na verdade, essa vocalização histérica é um termômetro biológico de estresse, frustração ou pura submissão, geralmente disparado quando a pressão pela comida atinge o limite ou quando a hierarquia do matriarcado das hienas aperta o cerco. É um mecanismo de resiliência e sobrevivência que serve para dissipar a tensão num ambiente onde qualquer movimento em falso pode significar ficar sem o jantar, ou pior, levar uma patada feia de um superior. Veja bem, o que o mundo confunde com alegria é, no fundo, uma ferramenta de inteligência social, usada para comunicar que o bicho está pegando e que o indivíduo está apenas tentando segurar as pontas em meio ao caos da disputa por território. Trazendo esse papo reto para o nosso jeitão de viver, quem nunca deu aquele sorriso amarelo numa reunião de diretoria quando a cobra estava fumando para o seu lado, hein? Essa é a nossa versão humana da risada da hiena.
uma máscara social que usamos para mascarar o desconforto ou para sinalizar que, apesar de estarmos sendo espremidos pela pressão extrema, ainda estamos no jogo. Desenvolver uma inteligência social de mestre exige que você aprenda a ler as entrelinhas e perceba que nem tudo que soa como um ataque é, de fato, uma agressão deliberada. Às vezes, é apenas um colega ou parceiro de negócios tentando lidar com a própria insegurança. No mundo corporativo, entender esses mitos da natureza sobre a comunicação alheia te impede de dar com os burros na água ao reagir impulsivamente a um comportamento que é puramente defensivo. O segredo da resiliência e sobrevivência nas selvas de pedra é entender que a comunicação sob pressão é um código de sobrevivência. E saber decifrar o verdadeiro comportamento animal por trás dos sorrisos forçados te dá uma vantagem estratégica absurda. No matriarcado das hienas, cada som tem um propósito, e na sua carreira, entender a linguagem não verbal é o que vai te diferenciar dos amadores que só enxergam a superfície. Olha, se você quer mesmo dominar essa arte, eu sugiro fortemente que você comece a ouvir com os olhos, mergulhando em leituras como O Corpo Fala, de Pierre Weil, para entender como as microexpressões revelam mais do que qualquer discurso pronto. Ao aplicar esse conhecimento, você passa a enxergar quando um sim ruidoso é na verdade um grito de socorro ou quando a confiança exagerada de alguém é apenas a risada histérica de quem está prestes a perder o controle. A hiena nos ensina que o barulho serve para processar a dor e a pressão, transformando o estresse num sinal de coordenação que mantém o grupo unido, mesmo quando a situação está russa. Essa inteligência social refinada te permite validar o esforço alheio e ajustar sua própria postura para não ser tragado pelo turbilhão emocional dos outros, mantendo sua resiliência e sobrevivência em dia. Pois é, meu amigo, o segredo não é o que se ouve, mas o que se sente na vibração do ambiente, filtrando os mitos da natureza humanos para agir com a precisão de um mentor sábio. Afinal, saber interpretar o comportamento animal dentro de uma sala de reuniões te permite extrair o melhor de cada situação, transformando até o climão mais pesado numa oportunidade de liderança silenciosa. E por falar em extrair o melhor, saiba que essa capacidade de lidar com a pressão externa só é possível quando se tem uma estrutura interna capaz de digerir até as piores situações. Dentro da vasta tapeçaria da savana, existe uma capacidade biológica que beira o milagre alquímico e coloca o comportamento animal das hienas em um patamar de eficiência que poucos ousam imaginar ou compreender de verdade. Enquanto a maioria dos predadores abandona os restos mortais de uma caçada por considerar pele, cascos e ossos grossos como algo inútil e sem valor nutricional, o matriarcado das hienas desenvolveu um sistema digestivo dotado de um ácido estomacal tão poderoso que é capaz de desintegrar a própria estrutura da morte para gerar vida. Esse é um daqueles mitos da natureza que precisamos desconstruir com urgência, pois o que os olhos ignorantes veem como lixo, esses seres processam como combustível puro e renovável para manter a chama de sua linhagem acesa nos momentos mais difíceis da jornada. A verdadeira resiliência e sobrevivência não está em caçar apenas a carne macia da facilidade, mas em possuir a estrutura interna necessária para moer o que sobrou e extrair o cálcio e a energia escondidos onde ninguém mais consegue enxergar. É essa inteligência social de grupo que permite que o clã prospere onde outros perecem de fome, transformando o osso seco da adversidade em um banquete de força bruta que sustenta a soberania dessas criaturas magníficas nas sombras. Transportando essa lição para o tabuleiro da vida cotidiana, percebemos que o segredo do sucesso inabalável não está em evitar os ossos que o destino nos joga, mas em possuir o estômago moral para digerir os nãos e as sobras emocionais que os outros descartam por pura preguiça mental. A hiena nos ensina que transformar limão em limonada é um conceito superficial demais para quem busca o topo. A verdadeira maestria está em transformar a rejeição e o fracasso aparente em um combustível sólido que impulsiona seus projetos para novos horizontes de glória. Imagine um empreendedor que, ao ver uma ideia ser rejeitada pelo mercado, não se lamenta como uma hiena faminta,
mas utiliza o feedback duro para refinar sua inteligência social e voltar com um produto ainda mais robusto e impossível de ser ignorado. Esse comportamento animal de extrair valor das sobras é o que define quem realmente possui uma resiliência e sobrevivência de elite, capaz de prosperar em mercados saturados ou em crises que costumam dizimar aqueles que só sabem lidar com a abundância passageira. Para aplicar isso hoje, você deve olhar para aquele projeto que foi jogado fora e perguntar-se com honestidade: qual é a medula de aprendizado que posso extrair desse osso para me tornar um líder muito mais forte e estrategicamente resiliente amanhã? O mentor entende que a verdadeira resiliência e sobrevivência nasce da capacidade de processar as cicatrizes e as quedas com a mesma naturalidade com que o matriarcado das hienas devora a carcaça que os leões deixaram para trás por puro desdém e arrogância. Se você deseja fortalecer o seu estômago de aço agora, indico que mergulhe na leitura de obras como Antifrágil, de Nassim Taleb, para aprender como se beneficiar do caos e da desordem, utilizando cada choque externo como uma forma de nutrir sua própria soberania. Na prática, você pode começar a catalogar seus erros recentes e transformá-los em uma planilha de aprendizados estratégicos, garantindo que nenhuma gota de energia gasta na falha seja desperdiçada, mas sim reinvestida na sua próxima grande investida rumo ao domínio. Manter a postura de um sábio diante das sobras da vida é o que confere a você uma autoridade majestosa, permitindo que você caminhe com a segurança de quem não teme a escassez, pois sabe que possui as ferramentas internas para criar riqueza a partir do nada. É essa mentalidade que permite que você sustente a sua inteligência social e o seu comportamento animal estratégico em dia, preparando o seu espírito para o momento em que a verdade sobre quem realmente faz o trabalho duro virá à tona. Afinal, por trás da imagem de aproveitadores que muitos tentam projetar, existe uma realidade de esforço e competência que coloca esses caçadores num patamar de eficiência que muitos nem sequer conseguem sonhar. A imagem popular da hiena como uma mera carniceira oportunista é um dos mitos da natureza mais injustos e persistentes que a narrativa humana criou para exaltar outros predadores, pois a realidade biológica revela que o matriarcado das hienas é composto por caçadoras de elite que abatem até 95% de tudo o que consomem. Frequentemente, os papéis se invertem na savana de forma dramática, e são os leões que, agindo como verdadeiros aproveitadores, utilizam sua força bruta para roubar as presas que foram conquistadas através do esforço e da estratégia dessas fêmeas implacáveis. Esse comportamento animal desmistifica a ideia de passividade e mostra que a resiliência e sobrevivência do clã não dependem de sobras, mas de uma proatividade feroz que garante o sustento da linhagem em meio às correntes da vida. Para quem governa as águas ou as planícies, saber para onde direcionar a atenção é o primeiro passo para a soberania inquestionável, ignorando o brilho das superfícies para focar no rastro real do sucesso. Entender essa verdade biológica é descobrir o código secreto para parar de apenas reagir ao mundo e começar a governá-lo com a calma de quem domina cada mililitro de sua própria trajetória. É uma demonstração de inteligência social superior que permite ao grupo identificar onde a oportunidade de ouro está escondida, mesmo sob camadas espessas de problemas que afugentam os despreparados e os fracos. Na jornada do desenvolvimento humano e profissional, é comum que aquele que alcança resultados expressivos seja rotulado de sortudo ou aproveitador por aqueles que jamais presenciaram o suor e as noites em claro, dedicadas ao aperfeiçoamento constante. Essa narrativa distorcida é um dos mitos da natureza sociais que tentam diminuir o mérito de quem possui uma resiliência e sobrevivência forjada na disciplina de trabalhar, enquanto os outros estão mergulhados no sono da mediocridade. O sábio mentor reconhece que o comportamento animal de buscar a própria fortuna com as próprias mãos é o que realmente define a força do matriarcado das hienas perante o julgamento alheio. Ao adotar essa postura mental, você deixa de ser um passageiro das opiniões externas e assume o papel de mestre de sua história, agindo com uma precisão que beira o sobrenatural em cada decisão estratégica. Validar o próprio esforço,
Mesmo quando o mundo tenta rotular suas conquistas como golpes de sorte, é um exercício fundamental de inteligência social que protege sua integridade e sua energia vital. É necessário aprender a ignorar o barulho ensurdecedor da massa, focando na essência química das oportunidades que flutuam silenciosas, aguardando apenas o momento exato de converter a detecção em uma ação cirúrgica e vencedora. Para que você consiga consolidar essa visão e proteger seu reino de influências negativas, é imperativo que você passe a analisar os pequenos sinais de progresso em sua trajetória, identificando onde a sua energia está sendo verdadeiramente produtiva. Como um mentor que deseja o seu topo, indico fortemente que você se debruce sobre a leitura de obras clássicas de resiliência e sobrevivência estratégica, como A Estratégia do Oceano Azul, para aprender a encontrar seu próprio espaço de abundância longe das águas vermelhas da competição desenfreada. Aplicar esse ensinamento significa validar o seu comportamento animal de alta performance, garantindo que cada movimento seja um passo firme em direção ao domínio total de seu mercado ou círculo social. Cultivar essa inteligência social inabalável permite que você caminhe por ambientes hostis com a calma de quem já conhece o resultado da batalha, mantendo a guarda contra os mitos da natureza que buscam erodir sua confiança. Lembre-se que o matriarcado das hienas não falha, porque baseia suas ações em fatos e não em emoções passageiras, construindo uma autoridade que ninguém ousa questionar seriamente. Ao proteger sua clareza e seu esforço, você prepara o terreno para entender que a força individual, por maior que seja, ganha uma dimensão épica quando orquestrada em um sistema de cooperação que desafia a inteligência de qualquer outra espécie. Nas profundezas da savana, a ciência tropeçou em descobertas que deixam os primatas no chinelo, revelando que a inteligência social dessas caçadoras é simplesmente fora de série e muito mais refinada do que os mitos da natureza nos levam a crer. Diferente de muitos predadores que vivem às turras em conflitos internos constantes, as hienas resolvem dilemas de cooperação mútua com uma agilidade mental que faz o clã parecer uma orquestra perfeitamente afinada para o sucesso absoluto. No matriarcado das hienas, a vida em grandes grupos de até 80 indivíduos exige um comportamento animal extremamente sofisticado, onde a lealdade não é apenas uma palavra bonita para se colocar num quadro, mas o alicerce de toda a estrutura de resiliência e sobrevivência. Elas entendem, por um instinto refinado ao longo de eras de evolução, que a união faz a força e que a proteção mútua é o único caminho para dominar territórios vastos e garantir que a linhagem continue prosperando mesmo em meio às piores secas. Essa dinâmica social permite que elas superem desafios complexos de coordenação muito mais rápido do que chimpanzés, provando que a verdadeira sabedoria reside na força do coletivo engajado e estratégico, onde cada membro conhece seu valor e seu papel fundamental para o bem comum do grupo inteiro. Para quem deseja governar seu próprio destino, essa lição é um soco no estômago da arrogância individualista, mostrando que o topo da cadeia alimentar não é um lugar para quem joga sozinho, mas para quem sabe orquestrar talentos em torno de um objetivo soberano e inquestionável. Imagine por um instante um LinkedIn biológico operando em tempo real sob o sol escaldante, onde cada interação social fortalece uma coalizão sólida, capaz de derrubar gigantes que ninguém ousaria enfrentar sozinho no tabuleiro da vida. Esse exemplo magnífico de inteligência social nos mostra que, embora o lobo solitário tenha seu charme literário, o matriarcado das hienas é quem realmente dita as regras do jogo e colhe os frutos de uma cooperação implacável em tempos de escassez. Na prática, você pode aplicar esse ensinamento de comportamento animal ao cultivar uma rede de contatos que não seja baseada apenas em interesses superficiais, mas em valores compartilhados e em um sistema de apoio mútuo que blinda todos os envolvidos contra as rasteiras do mercado. Como um mentor que preza pela sua ascensão, eu sugiro que você busque parcerias estratégicas que complementem suas fraquezas, agindo com a mesma resiliência e sobrevivência de quem sabe que o grupo é o maior escudo contra as incertezas de qualquer carreira. Se você quer ir longe, mergulhe no conceito de Mastermind de Napoleon Hill e monte sua própria alcateia de mentes brilhantes,
pois ninguém chega ao topo da montanha sem uma rede de proteção eficiente. Ao investir em conexões reais e profundas, você deixa de ser um náufrago solitário nas selvas de pedra para se tornar o capitão de uma frota poderosa, capaz de navegar por qualquer tempestade, com a certeza de que possui uma retaguarda fiel e preparada para qualquer embate. Manter essa engrenagem funcionando com perfeição exige que cada membro honre os pactos silenciosos de fidelidade, transformando a convivência diária em uma ferramenta de resiliência e sobrevivência sem igual no reino animal ou corporativo. A inteligência social superior do matriarcado das hienas nos ensina que o sucesso individual, por mais brilhante que pareça, é apenas uma sombra pálida diante do brilho duradouro de um clã unido, desmascarando de uma vez por todas os velhos mitos da natureza puramente competitivos. Se você deseja voar alto e conquistar o seu espaço de domínio, comece fortalecendo os laços com quem caminha ao seu lado, tratando cada aliado como um pilar essencial do seu próprio comportamento animal vencedor e resiliente. É esse entrosamento quase místico, baseado na confiança e na reciprocidade, que permite que elas superem obstáculos que fariam qualquer outro animal desistir logo de cara, mantendo a postura majestosa mesmo no meio do caos absoluto da vida selvagem. O segredo para não ficar a ver navios enquanto os outros progridem é justamente entender que a coalizão é o que multiplica a sua força por 1000, transformando pequenos esforços individuais num impacto avassalador e imparável. Contudo, essa evolução extraordinária para o topo do pensamento coletivo e da eficiência organizacional não veio de graça, trazendo consigo transformações físicas e sacrifícios biológicos que marcaram a trajetória dessas soberanas de forma profunda e permanente. Ao observarmos a trajetória dessas soberanas, percebemos que a natureza não dá nada de graça, e o matriarcado das hienas é a prova viva de que a excelência exige um custo biológico e emocional altíssimo. Para que as fêmeas pudessem ostentar tamanha força e agressividade, a evolução moldou uma anatomia única e desafiadora, onde o nascimento de uma nova linhagem ocorre através de um processo extremamente doloroso e arriscado, muitas vezes beirando o limite da vida. Longe de serem meros mitos da natureza, essas características físicas extremas mostram que o poder não é um presente, mas uma conquista forjada no sacrifício constante e na adaptação absoluta. Cada nova vida que surge no clã carrega em si a marca de uma luta ancestral, reforçando que o comportamento animal de elite é pautado por uma entrega que os olhos superficiais jamais conseguiriam compreender ou suportar. É uma lição de que a verdadeira autoridade exige uma casca grossa e uma disposição para enfrentar dores que a maioria das pessoas prefere evitar a todo custo. Transportando esse espelho para a nossa realidade, fica o questionamento sobre o que cada um de nós precisou mutar internamente para desenvolver uma inteligência social capaz de sobreviver aos ambientes hostis da selva de pedra. Assim como a hiena fêmea teve sua biologia transformada para liderar, você provavelmente teve que endurecer certas partes do seu caráter ou sacrificar confortos imediatos para garantir sua resiliência e sobrevivência no mercado ou na família. Essa metamorfose pessoal é o que permite que você navegue por águas turvas sem se afogar, transformando suas vulnerabilidades em ferramentas de domínio e proteção para quem você ama. Na prática, se você sente que mudou demais para chegar onde está, não veja isso como uma perda de essência, mas como o refinamento necessário de um verdadeiro estrategista que entende o peso da coroa. Honrar esse processo é aceitar que a evolução dói, mas é ela que garante que você não seja apenas mais um na multidão de hienas inquietas que correm sem rumo. Portanto, meu amigo, aprenda a olhar para suas dificuldades e para os partos dolorosos de seus projetos como medalhas de honra que validam a sua posição de mestre da própria história. No matriarcado das hienas, as cicatrizes e as dificuldades do parto não são sinais de fraqueza, mas sim a prova definitiva de uma resiliência e sobrevivência que poucas espécies conseguem emular com tanta maestria.
Ao honrar cada marca deixada pelas batalhas da vida, você fortalece sua inteligência social e se torna um exemplo vivo de que o custo da adaptação, por mais alto que seja, vale cada gota de suor e esforço. Utilize essa sabedoria para abraçar as transformações que o destino exige de você, agindo com a postura inabalável de quem sabe que o topo da pirâmide é reservado para os que não temem a própria evolução. E agora que você compreende o sacrifício por trás da grandeza, prepare-se, pois estamos prestes a amarrar todos esses fios em uma visão que vai mudar sua percepção sobre tudo o que viu até aqui. Ao encerrarmos nossa imersão nas sombras da savana, fica evidente que a hiena não é uma vilã, mas uma líder nata regida por um matriarcado de ferro inabalável. Ela se provou uma comunicadora estratégica que usa a risada para gerir o estresse, uma caçadora de elite extremamente eficiente e uma alquimista capaz de digerir o impossível. Sua inteligência social supera a de muitos primatas, revelando que a cooperação é a verdadeira chave para dominar territórios vastos e hostis. Acima de tudo, ela personifica a resiliência absoluta, transformando cada cicatriz de um parto difícil ou de uma caçada árdua em um monumento à sua própria sobrevivência. É essa combinação de habilidades que a coloca como o verdadeiro CEO da savana, operando com uma precisão que a maioria de nós sequer consegue imaginar. O mentor entende que o caminho para o sucesso real não é pavimentado por aplausos fáceis, mas pela persistência silenciosa de quem domina a própria trajetória sem precisar de validação constante. Não seja como o leão que, por vezes, vive apenas da fama e da imagem imponente, enquanto as hienas permanecem nas sombras observando cada sinal de fraqueza. Em vez de ser uma hiena inquieta que corre o dia todo atrás de migalhas ou hienas confusas diante de um banquete de opções, seja aquela que domina pela inteligência e pela capacidade de extrair valor de onde os outros só enxergam sobras. A verdadeira soberania se manifesta quando você age com competência absoluta, mesmo que ninguém esteja aplaudindo ou reconhecendo o suor que você derrama nos bastidores da sua vida. Chegou a hora de você deixar de lado os mitos que a cultura pop e o Rei Leão te ensinaram e olhar honestamente para o espelho da sua própria alma. Pergunte-se com sinceridade: você está lutando com unhas e dentes pelo que é seu por direito? Ou está apenas sentado, esperando que a fama ou a sorte te alimentem? Se você já se sentiu injustiçado, subestimado ou rotulado pela mediocridade alheia, escreva "Eu sou resiliente" nos comentários para selar seu compromisso com a própria evolução. Junte-se à nossa comunidade para continuar explorando as verdades que se escondem por trás dos rótulos. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma lição de soberania. O mundo sempre abrirá caminho para quem sabe exatamente quem é, honrando as cicatrizes que moldaram o líder inabalável que você se tornou hoje.